até a hora que ele se põe. Então, o apartamento do meu pai, especialmente no inverno, que tem muito mais sol do que no verão, o apartamento do meu pai fica tipo uns 30 graus lá dentro. Que Tipo, delícia! Você não tem noção nenhuma da temperatura que tá fora. Pessoal, então, tá tudo bem com vocês? Alguma dúvida em relação às atividades? Ai, professora, ontem era umas 10 horas da noite, eu vim aqui dar uma olhadinha na aula, saí daqui 1 hora da manhã, li todos os artigos, estou fazendo propaganda aí, tá, Rafa? Li todos os artigos, vi tudo, nossa, fui indo. Achei interessante o artigo, gostei, aprendi um monte de coisa, achei bem legal. De provérbios, né? Isso, muito legal. Então, hoje nós vamos trabalhar a questão dos provérbios, tá? Tem os provérbios bíblicos também, que podem ser utilizados, né? A Bíblia, ela é um livro que você pode utilizar com outra conotação, né? Não precisa ser com a conotação da crença, da religião, nada disso, tá? Pessoal, então vamos lá. Em relação às atividades pedidas, alguma dúvida? Eu não lembro o que era o fórum, porque o fórum eu não fiz nada, mas eu não lembro. Depois eu dou uma olhadinha aqui e já vejo. Deixa eu ver se eu vou abrir lá o AVA, tá? Para nós começarmos. É que eu gosto de começar a corrigir as coisas todo dia de manhã, senão eu não aguento. Se eu deixo amontoar, olha. Vamos ver lá. E daí, vocês vão participar da semana da licenciatura? Eu vou. Eu também vou. Achei que tem uns temas bem interessantes, né? Alguns, sim, mas tem uns eu achei que não era tão interessante, mas eu vou participar de tudo. Aí eu vou ver ainda, eu não cheguei a ver ainda o que vai ser cada palestra, Fala sério, Rafael. Mas eu vou assistir só o que me interessar, o que não me interessa, eu não vou assistir, não. Tem umas que não tem muito interesse para nós, mas eu vou me inscrever em tudo. Vou ganhar essas 15 horas aí, tô animadão. Amanda chegou. Bom dia, Amanda. Olha que foto bonita. Bom dia, Amanda. Bom dia. Andou sumida, Amanda? Só uma semaninha só. Mas eu ia te mandar um WhatsApp. Pegar no pé dessa menina que eu adoro também, essa turma querida. Né? Que a semana passada eu reclamei que a Amanda não estava. Reclamou mesmo. Eu reclamo. Eu mando WhatsApp para os alunos. Tem uma turma lá da Murici, tem um que diz, professora, a minha mãe disse que a senhora parece a minha mãe, que a senhora fica me mandando WhatsApp. A mãe dele disse assim, eu queria que todas as professoras, igual a professora Eidi, que ficasse pegando no teu pé. Né? Do primeiro período, que olha, que é uma graça, gente, eles são uma graça. Então, a atividade era apresentar um provérbio e como você trabalharia em sala de aula, tá? Essa atividade. Então, hoje, nós temos aqui o passo estudar o material, né? Quem não estudou não faz mal, assistir os vídeos lá. Vocês viram que eu coloquei não sei se vocês viram os vídeos, eu coloquei um que o professor traduz em inglês os provérbios. Muito legal, muito legal. Eu pensei em vocês, né, como vocês fazem o inglês, tá? Eu achei 10 aquele vídeo lá do professor. Tinha alguns que eu não sabia também, achei bem, bem curioso, bem legal. Ele usa os provérbios da aula de inglês. Né? Eu não domino inglês, mas eu coloquei para vocês, tá? Então, é isso. Vamos lá, para não nos alongarmos muito, que todo mundo está cheio de coisa para fazer, né?
Senhor, socorro, né? Outro dia, minha irmã disse, o que você fica fazendo dentro de casa? Eu disse, o único lugar que eu fico é aqui, no cantinho do computador. Eu só vou para a cozinha, pego uns chazinhos, negócio e fico aqui. Ontem eu saí também do computador, era 1h da manhã. À noite é mais silencioso, eu sou mais noturno para estudar, assim, para fazer as coisas. Quando eu embalo, aí eu vou embora. Eu acho que eu rendo mais à noite. Pessoal aqui, ó, eles estão asfaltando as ruas. Pense ontem de manhã. Ontem de manhã eles ligaram as máquinas cedo. Pelo amor de Deus, eu não aguentei mais. Bom, vamos lá. Eles não nos dão sossego. Então, nós temos o artigo e os slides, tá? Eu me diverti preparando essa aula, porque tem os provérbios muito engraçados, né? Daí eu comecei a baixar vídeo. Eu fiquei 1h30 preparando essa aula. Eu fiquei me divertindo com os provérbios. Ai. Pessoal, primeiro eu vou explorar o artigo, depois eu vou trabalhar o slide. Né? Se alguém quiser ir falando, sem problema nenhum. Então, a análise da escolha, né? Lexical no estudo de provérbios, tá? Dentro da língua portuguesa. Então, o que são provérbios? Provérbios são a questão, né, da língua portuguesa dentro do quê? De esferas discursivas. O que eu vejo de positivo no trabalho, né? Ele tem uma questão de folclore, tá? Ele tem uma questão do folclore. Ele é carregado de ideologias, de polifonia, de autoridade. Tem alguns provérbios que, se você for avaliar, existe um pouco de preconceito, né? Talvez podem ser até olhados como uma questão do bullying, né? Ele tem um caráter atemporal, tá? Por quê? Não tem tempo para ele. Você pode utilizar em qualquer tempo, tá? Bom, é um material também muito importante, porque você pode trabalhar de várias maneiras, né? E é o que eu sempre reforço em todas as aulas. Quanto mais estilos textuais você trabalhar com o seu aluno, mais possibilidade você vai dar a ele, para ele escolher o estilo de leitura que ele quer, né? A questão aqui do caráter atemporal. Então, os provérbios, eles podem funcionar como uma questão de discurso, você trabalhar com os estudantes, a questão da fala, como eles são curtinhos, trabalhar até assim, aquele estudante que não gosta de falar, que é tímido, tá? Também para divertir, para aconselhar, para amenizar certos discursos. Tem muita gente, né, palestrantes, que no meio da palestra, eles utilizam, às vezes, um provérbio para fazer uma brincadeira ou para amenizar aquele assunto. Ele tem uma concepção linguística trazida já desde o século passado, considerado uma parte aqui da língua portuguesa, envolvendo numa perspectiva aqui, né, de coleções, de uma riqueza. Então, é aquilo que eu falo, né? A língua portuguesa nossa no Brasil, ela é fantástica. Fantástica no sentido assim, porque nada se perdeu.
tá? Os provérbios não se perderam, as charges não se perderam, os gibis não se perderam, tudo foi trazido, tá? As parlendas, tá? As parlendas. Então, é uma proposta, sim, para o letramento. Eu gosto muito da Magda Soares, tá? Nos finais do ensino fundamental, ela traz muito a questão do trabalho dos provérbios populares, que é no 9º ano, diz respeito a que há uma questão contemporânea. Então, os provérbios, eles são históricos, né? Mas ela traz de uma maneira para o mundo contemporâneo, trazendo aqui um cuidado dessa escolha. Claro, tem alguns provérbios, né, que às vezes não encaixa naquela comunidade aqui, né? O pesquisador também traz algumas coisas do Antunes, eu gosto bastante também do Antunes. Bom, eu expliquei lá para vocês a introdução do artigo. Pessoal, a nova concepção de língua e linguagem no século XX. Aqui ela traz uma leitura do século XX, tá? Esse artigo ele foi escrito em 2012. Então, ele é recente, né? Bom, a língua portuguesa no Brasil, ela esteve ligada, né, no século XX, na concepção da linguagem, uma forte relação aqui com as questões sociopolíticas vividas no Brasil. A redemocratização, porque no século XX houve a quebra, né, do autoritarismo para uma questão mais democrática, a discussão, né, de um país mais democrático, de uma educação mais democrática. E na década de 80, né, a língua portuguesa ela perpassa nas escolas. Claro que ela sofreu muito, principalmente entre os anos 60 e 70, a questão da própria ditadura, do autoritarismo, do regime, que tudo o que era trabalhado na língua portuguesa era passado pelo crivo militar, né? Tudo que ia para a escola, né? Nada, nenhum conteúdo, nenhum texto, nenhum livro, ia para uma escola sem passar pelo crivo militar. A questão aqui, a própria teoria da comunicação, tá? E lógico que nos anos 70, 80, né, 90, houve o quê? A expansão industrial. Aí o Brasil começa a se preocupar com o quê? Acabar com o analfabetismo. Começa a vir as máquinas, as indústrias internacionais, e nós sempre tivemos um problema muito sério, que é o analfabeto total. Hoje, segundo o Ministério da Educação, nós temos ainda 18 milhões de pessoas que carimbam o nome. E isso são os identificados, né? Fora os que estão por aí sem cadastro, tá? 10% da população é analfabeto, então? Total. Nossa, é bastante, né? Isso aí é um complicador, né? Isso é muito sério para nós. Em pleno século XXI tem isso ainda. E está lá na página do MEC, né? Isso são analfabetos totais, né? Nem sem considerar os funcionais, né? Funcional é 70%. Nossa. Ou seja, 20% tem leitura crítica no país. Isso. Nossa, é ruim esse dado, hein? Muito. É horrível. Isso aí, olha, isso me irrita. Porque eu penso assim, será que daqui a um ano eu vou contar outra coisa para os alunos? Eu estou sempre falando da mesma coisa, fico brava até.
Pessoal, então nós temos que pensar aqui, né, na sociolinguística, na psicolinguística, na linguística textual, como nós vimos na aula passada, pessoal. Tá? Por isso que nós temos que colocar essa meninada para ler, né? Mas eles ficam preocupados com a discussão da Anitta, né? Eles ficam preocupados com o BBB, enfim, tá? Aí complica, né? Ontem um aluno meu Ai, professora, e a senhora viu a briga da Anitta? Eu falei, que Anitta? Que briga! Que briga! Ai, meu Deus, olha, eu não sabia, eu comecei a rir na aula. Aí o outro disse assim, pelo amor de Deus, você não sabe que a professora Edi odeia a Anitta? Você vai se queimar com ela. Gente, comecei a rir, eu falei, tá, um quebra-gelo, hein? Eu empolgada, e o aluno, professora, a senhora viu a briga da Anitta? Eu disse, que Anitta? Ai, meu Deus. Mas faz parte, né? Então, lá na questão da redemocratização na década de 80, né, seguida da Constituição, que daí a Constituição também começa a tomar fôlego, né? Alguém já leu, né, a Constituição, vai ver que a Constituição ela tem muita coisa no texto, né, de uma concepção aí democrática. Então, começa aqui a questão da língua, do discurso, da comunicação, da importância das pessoas, do povo brasileiro, ter aqui a questão da essência da leitura, tá? Da escrita, as práticas socioculturais contemporâneas, do uso da escrita. Vocês sabem que eu não uso banco no computador nem no celular, eu vou ao banco. Uma vez ou outra, assim, porque eu me organizei, né? E cada vez que eu vou no banco tem gente analfabeta, tá? Fica lá, assim, você percebe que a pessoa está com o cartão na mão, né? E não sabe bem o que fazer, né? Então, agora o banco aqui que eu vou do Itaú, tem uma moça que já fica de manhã cedo ali, com a porta aberta, com álcool, com máscara, porque é muita gente analfabeta, pessoal. Outro dia, no sábado, eu fui, a mulher com o cartão, ela andava para lá e para cá dentro do caixa, né? Aí eu disse, a senhora quer ajuda? Gente, ela não sabia nem os números. Então você, daí você pensa, né? Eu falei, olha, né, a senhora só toma cuidado, a próxima vez a senhora traz alguém, né, pede para alguém que é conhecida, porque eu não vou assaltar a senhora, mas eu tenho observado isso no banco, quando eu vou, tá? Que as pessoas têm muita dificuldade na questão de utilizar um cartão, né, no banco. Então, imagina o resto, né, pessoal? A questão, assim, da nova concepção da língua. Então, a partir dos anos 80, se dá muita ênfase à língua portuguesa, tá? A proposta do MEC, das escolas, né? A transformação do sujeito em diversas variações. Se valoriza que as práticas de leitura, da escrita, começa-se a discussões já nos anos 80 dos diversos gêneros, tá? Levando aqui a questão da língua portuguesa, tirando a questão dos marginalizados, que era esse termo que era utilizado. O que eram as pessoas marginalizadas? Eram as pessoas que não tinham acesso ao mundo letrado. Então, meus amados, nós temos ainda 18 milhões. Curitiba tem 20 mil, tá? Tem 20 mil de analfabeto total. Aqui, então, apesar de toda essa mudança da concepção da língua, da linguagem, do texto, da gramática, de ensinar a língua portuguesa, e nos anos 80 até o ano 2000 se ensinava gramática pura,
tá? Inclusive os textos. A literatura, ela era utilizada, você tinha que saber os provérbios, você tinha que saber toda a conjugação, inclusive o estudante tinha que ir lá na frente e conjugar todos os verbos, sem errar um R. Ô, professora, isso chama-se visão sistêmica da língua, né? Ou seja, aprender a língua como um sistema, que aí, em contrapartida, era para aprender a língua como uma ferramenta de comunicação. Então, parece que são duas coisas totalmente distintas entre si e que acaba gerando essa diferença. Por exemplo, é importante ter uma visão sistêmica, mas também não é a única coisa que se deve estudar. E, ao mesmo tempo, não é somente comunicação, não ligando para as regras, para as estruturas, né? Quem sabe a gente consegue descobrir um meio termo aí, que precisa de um pouquinho do sistêmico e precisa também, logicamente, da ferramenta da comunicação, né? Bem isso. É bem complicado, né? Então, essa questão aí, o que acontece? Né? O que acontece? Nós temos que buscar um equilíbrio, como nós já discutimos várias vezes, tá? O estudante, ele precisa entender algumas regras básicas. Por exemplo, ele não tem acadêmico, que não sabe que palavra composta, só a primeira palavra vai para o plural, a segunda não. Né? Esses tempos eu dando aula aqui para um curso, daí a aluna disse, professora, eu não sabia dessa regra. Então, existem regras dentro da língua portuguesa que o estudante ele precisa saber. Tá? Mas eu posso ensinar, eu posso ter um fazer pedagógico, uma prática pedagógica diferente. Tá? Diferente, né? Diferente. Então, eu não preciso utilizar aquelas práticas pedagógicas da escola tradicional de uma maneira cansativa, igual nos anos 80, 90, algumas professoras até o ano 2000, de fazer o estudante ir lá na frente, tá? Eu cansei de ir lá na frente, eu estudava de manhã, de tarde eu ficava decorando com a minha mãe, para falar bem bonitinho lá na frente. Quer dizer, eu nem lembro mais o que eu falava, né? Porque você trabalha o quê? Só a memorização, né? Você só trabalha a memorização. Então, você precisa, sim, trabalhar essa questão sistêmica da língua portuguesa, mas contextualizar, ter um significado, né? Por que eu preciso aprender a regrinha de plural? De plural. É uma coisa tão simples, mas tão significativa. Eu trabalhei anos com uma pedagoga que ela não usava plural. Ela falava assim, vamos. E um dia eu comecei, ela era excelente profissional. E um dia eu comecei a observar e falei, meu Deus, essa mulher não usa os plurais. Então, assim, aqui o governo, ele, mesmo dentro dessa questão sistêmica, existe um movimento aqui, para se trabalhar a questão dentro do contexto social. Bom, aqui o PNLD, que é o plano aqui da língua portuguesa. Não é do plano didático? Isso. Então, aqui vem o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Lembra que eu trabalhei com vocês, o livro didático, tá? Aí tem aqui, ele vai trazer um pouco da discussão dos parâmetros curriculares nacionais. Então, os parâmetros curriculares nacionais é o que eu falo sempre, o que eu penso. Eu até tenho eles aqui em casa, tá? Durante muitos e muitos anos, quando a lei de diretrizes e bases de 1996, ela foi assinada a lei, mas o Brasil não tinha nenhum documento,
tá? Nós tínhamos uma lei, mas você não tinha nenhum documento. Então, foram correndo, né? Cataram aí em outros países e pesquisaram, Portugal, mais na Europa, né? Esse parâmetros curriculares nacionais, ele tem mais a cara da Europa, tá? Aí criaram os parâmetros curriculares nacionais, que eu particularmente eu gosto. Se vocês procurarem na internet, ele tem, tá? Hoje não, hoje nós temos, né, as diretrizes nacionais que foram construídas coletivamente. Só que os parâmetros curriculares nacionais, eles foram muito criticados, porque eles foram, de uma certa maneira, impostos. Aqui o Programa Nacional do Livro Didático, que eu amo esse programa, tá? Eu acho que o Brasil, ele tem um programa muito bom do livro didático. Ele foi lançado em 1996, junto com a Lei de Diretrizes e Bases, tá? Ele já havia sido criado em 85, mas daí ele teve que se adaptar à nova lei, tá? Então, vocês podem entrar lá na página do MEC, vocês vão ver lá tá muito claro como que funciona, né? Nós já discutimos aí em outras aulas aí essa questão. E o livro didático, sem dúvida, eu estou na página 3, o livro didático, sem dúvida, tá? Ele é, sim, um recurso que deve ser utilizado de uma maneira contextualizada no processo de ensino-aprendizagem. Então, nesse parágrafo, nesse item, né, o autor traz ali a questão dos parâmetros curriculares. Claro, ele não fala das diretrizes atuais, porque esse artigo foi escrito em 2012. E aqui ele adentra nos provérbios populares, que ele fala da fraseologismo, das expressões idiomáticas, a língua que a gente usa no dia a dia. E Paulo Freire sempre defendeu essa questão, tá? Então, o provérbio é uma unidade fraseológica consagrada por uma comunidade linguística e que ela está inserida dentro daquela cultura, a função de ensinar, de aconselhar, de consolar, de advertir, de repreender, de persuadir aí. Os provérbios também, eles representam uma riqueza da língua e fazem parte aqui do folclore, tá? De várias esferas aqui, de um discurso. O pessoal tem, acho que está dando interferência ali, só um pouquinho. Cotidiano, discurso jurídico, tá? Conversas, né? Causam o quê? Curiosidade, são ricos em linguagens, conotativa, úteis em discurso, em recurso, podem ser adaptados aqui. A fraseologia estuda as expressões populares, né? Um espaço aqui nos estudos linguísticos, a paremiologia, então ela traz toda a explicação aqui linguística dos provérbios, tá? O rei Salomão, ela traz um pouco sobre a Bíblia Sagrada, tá? Eu fui ler um pouco, né, sobre os provérbios também na Bíblia essa semana passada, tá? Ela traz os provérbios, os adágios e as sentenças morais, né, dentro da língua portuguesa aqui, desde 1848. Então, o provérbio é uma coisa muito antiga, tá? Ela traz aqui também um pouco de 1931, da Universidade... Tanto que não tem autor, né, professora? Não. Ninguém inventou um provérbio, ele é da cultura popular, né? Isso, não tem. Não tem isso, olha, eu já pesquisei. Eu já liguei até para colegas meus que são mais profundos no assunto, não tem mesmo. Então, o trabalho da sala de aula se tornando um assunto frequente, discutido. As crianças pequenas,
elas adoram, né? Porque aí uma vez eu lancei uma pesquisa para eles e perguntar para o avô, para o bisavô, então veio muito material, eles trouxeram muito material, assim, foi muito divertido, tá? A comunidade linguística, o discurso, o ambiente escolar, aqui o esforço de tornar, né, o ensino mais próximo do contexto das crianças e adolescentes. Acho que esse é o nosso grande desafio, tá? É isso. É tornar o ensino mais próximo e motivar essa gurizada aí a estudar, né? A estudar, a se adequar, e também há uma escassez, às vezes, de proposta de estudos de atividades relacionadas a provérbios, tá? Não tem tanto como tem da poesia, da parlenda, até porque eu percebo que poucos professores trabalham com os provérbios, tá? Então, até dentro do material didático, às vezes até dentro dos livros, não é trabalhado muito essa questão, tá? Ricos em linguagem figurativa, explorada, pode promover aqui uma familiaridade com o tipo de linguagem, empregados aqui na função de ensinar, aconselhar, consolar, né? A autora vai sempre repetindo essas palavras-chave: ensinar, aconselhar, consolar, advertir, repreender, persuadir, praguejar, né, também, tá? Além disso, né, são utilizados aqui como faltam as palavras, né, às vezes eles são assim, parece que eles são incompletos, tá? O objetivo maior aqui é um sentido amplo de apropriar o estudante aqui nas questões dos vocabulários, do texto, tá? O discurso, né, de diversas funções de gênero, observando aqui as situações, mesmo num contexto no qual argumentos aqui proverbial, né, são encorajados, personificar aqui atividades envolvendo provérbios, o desenvolvimento da competência lexical, tá? A questão aqui do folclore, da cultura, do trabalho em sala de aula, trazendo a realidade. A questão aqui do sentido completo, provérbio, ele pode ser apresentado como uma parte de um texto, às vezes em fábula, em notícias, às vezes até repórteres, né, falam quando vão dar uma notícia, né? E os PCNs, que esse texto ele foi escrito em 2012, tá? E era o documento que nós tínhamos, que eram os PCNs. Hoje, felizmente, nós temos aí o currículo na base nacional, né? A importância do trabalho na língua portuguesa, apesar, né, aqui das questões complexas aqui, a escola, né, a unidade, né, das didáticas ainda para aprender novas palavras, propriedades, né? Uma vez eu fiz numa escola nós colocamos os provérbios em toda a escola. Foi muito bacana, né? Nós fizemos um painel, tá? E assim, eu fiz bem na entrada fiz vários, assim, com eles, né? E os pais também se divertiam. Iam na secretaria, se divertiam. É uma forma até de se divertir, né? Uma forma de lazer. Uma proposta para o letramento, ela vai trazer essa discussão, né? Nós sempre temos que pensar. E aí a Magda Soares, né? Ela é maravilhosa, né? Ela é uma estudiosa da questão do letramento, e ela traz atividades aqui envolvendo os provérbios, tá? Nos 4 volumes aqui do ensino fundamental. Ela é uma autora excelente, ela traz várias atividades na coleção, na participação efetiva, dos jovens na vida social, na cultura do país,
através do desenvolvimento das habilidades específicas, sociais, culturais, profissionais, né? A construção progressiva, tá? A construção progressiva aqui, tá? E competente, né? O estado, a condição, a coleção aqui dela traz a concepção de interação, de interlocutores, né? Nos significados aqui. Então, ela tem lá vários... a Magda Soares é excelente para esse assunto, tá? Ela vai trazer unidades temáticas, né? Tem o guia dos livros, aqui a autora faz referência do Plano Nacional do Livro Didático de 2011, que é claro que é o que ela teve acesso, né? Uma proposta para o letramento, através do provérbio, tá? É que sabe o que me deixa triste? Que às vezes é assim, ó, tudo depende de quem está no poder, tá? Então, vai lá, tem alguém que está lá no Ministério da Educação que fala assim, não, a poesia é importante. Aí, aquele tempo, igual aqui, tá aqui na Secretaria Municipal, na Secretaria Estadual, então, a pessoa vai lá, não, nós temos que trabalhar a poesia. Daí começa, poesia, 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 esquece o resto, né? Acho que a escola ela não pode se perder, né? Igual uma época a prefeitura era a interdisciplinariedade, meu Deus, você ia fazer um curso, era interdisciplinariedade, você ia numa reunião, era interdisciplinariedade. Um dia eu falei, gente, e o resto? Né? Então, a educação ela tem que cuidar, às vezes ela entra muito em modismo, tem um bam lá dizendo que trabalhar parlenda com a criança faz bem, daí começa parlenda, né? Então tem que trabalhar, né, buscar esse equilíbrio e não deixar nada se perder, tá? E aqui ela faz a descrição, tá? Das obras, né? Ela traz aqui do 7º ano algumas atividades, tá? E daí ela descreve aqui, vocês estão vendo que tem alguns exemplos, né? Leia, discute. Aqui, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Eu não vou ler isso, porque depois eu vou trabalhar lá no slide, né? Então, aqui ela traz o conceito de verbo, né? Aqui ela repete, tá? Esse artigo, ela traz algumas questões repetitivas, porque nessa página aqui da 6 e da 7, ela vai fazer uma análise das atividades, da importância de trabalhar isso. Então, o conceito do provérbio, o fato, o exercício, né? Aqui é do 7º ano que ela traz, ó, o livro do 7º. O professor vai dividir aqui grupos, tá? Com orientação para cada grupo. Cada grupo deve discutir e escrever em conjunto o sentido do provérbio, os exemplos, tá? Então, ela traz aqui várias atividades, por isso que eu gostei muito desse artigo, porque além dele trazer a parte teórica, ele traz a parte prática, ele faz essa relação, né? Como que eu posso estar trabalhando a questão de provérbios em sala de aula, tá? Como que eu posso estar né? Eu posso trabalhar aqui. Então, eu tenho aqui a leitura do dicionário, das fábulas, ela vai trazer, ela reforça novamente, né? Nós já trabalhamos, né? As fábulas também tem, né? Os próprios personagens, às vezes, eles falam algum provérbio lá no meio, tá? A questão aqui, vale mais um pássaro na mão que 2 voando. Um provérbio de grande recorrência, né? Muito utilizado aí. O gato escaldado de água fria tem medo, né? O gato escaldado tem medo de água fria. Então, você pode também trabalhar aqui com o estudante maneiras diferentes. Ele pode criar provérbios, claro que ele pode, né? Você pode trabalhar a criação, trabalhar uma história a partir do provérbio,
tá? Pessoal, as considerações finais aqui do artigo. Então, ela vai trazer aqui, o autor traz aqui os materiais voltados para o ensino da língua portuguesa, tem sofrido modificações importantes. O que eu penso em relação ao trabalho da língua portuguesa, né? Ele tem sofrido transformações importantes aí, né? E necessárias, tá? Uma proposta para o letramento, trazendo aqui uma coleção, trabalhando a questão da vida social, cultural. O provérbio faz parte para ser estudado, envolvendo os provérbios aqui nos sentidos, mostrando a importância de conhecer as situações, a compreensão da língua figurada, utilizando provérbios, a questão da língua contemporânea, os provérbios recorrentes, a outros recorrentes, a expansão do repertório. Pessoal, nós temos sempre que pensar nisso, tá? Na questão de que eu ampliar o repertório desse estudante, o vocabulário dele, para ele ter argumento, para ele poder se posicionar, ele ter empoderamento, ele poder se posicionar aqui perante a vida, tá? A questão aqui preocupado, com a questão do vocabulário, a atenção aqui aos fraseologismos, que tem aumentado, e hoje, nós vamos entrar nisso mais à frente, essa linguagem hoje que esses jovens utilizam, tá? E as práticas aqui envolvendo o quê? A competência, e sempre trabalhando aqui a questão do discurso. Pessoal, em relação ao artigo, o que vocês pensam? Eu só vou fazer um comentário, professora, que eu achei interessante também, que foi a questão discursiva, né? Que Isso. A gente pode diversificar a questão discursiva através dos provérbios, na medida que as interpretações vão ser... ele aborda um tema, né? E esse tema pode ser aprofundado sobre diversas possibilidades. Então, é uma discussão interessante também, ver o que cada um pensa, qual que é a moralidade daquele provérbio, que tipo de comportamento, que tipo de conduta que ele está abordando, e isso também amplia o universo do estudante, né? Muito bom, porque, pessoal, de uma frasezinha, você pode dar uma aula, né? Você escreve um provérbio desse no quadro, tá? Ou você dá um provérbio, um papelzinho para cada estudante, e você dá uma aula. Por isso que eu falo que, às vezes, o professor, ele corre com o aluno, né? Ele corre. Por quê? Ele chega lá com textos densos. Nós temos que entender, tá? Que nós estamos trabalhando com outro perfil de jovem. Então, você pode trabalhar bem isso, a questão social, a questão crítica, como que esse provérbio era visto lá atrás, estudar a linha do tempo. Eu gosto muito de estudar a linha do tempo, tá? Pessoal, mais alguém quer comentar? Manda, Rafael. Você, Rafael. Eu não cheguei a olhar o artigo ainda. Rafael. Rafael, estou de olho em você. Rafael, cadê a sua mãe? Eu preciso do WhatsApp da sua mãe. Ela tá 30 passos daqui, você quer que eu chame? Fala para ela aparecer, que eu quero bater um lero com ela. Sabe, um monte de mãe assistindo as minhas aulas, né? Tem uma que eu dou aula de psicologia, ela adora, ela fica sentadinha ali vendo aula. Eu disse, como é que a senhora aguenta? E é bom, sabe que eu acho bom, porque tem uma meninada aí, as mães sentam junto. Gente, eu estou achando fantástico, né? Porque daí elas nos ajudam, né? Claro. Mas eu me divirto com as mães à noite, sabia?
Eu falo que estou dando aula para as mães agora. Ai, ai. Pessoal, mais alguém? E a Amanda? A Amanda está quietinha ali, com aquela foto linda ali. Amanda? Professora, eu não cheguei a ler o artigo também, mas pela sua explicação aí, eu entendi que o provérbio ele é tipo uma forma simples de expressar uma ideia, não é? Isso, bem isso. Bem isso, é um dito popular, né? Isso, Ele é uma forma simples de explorar, ele é folclore, ele é simbólico, né? Tem autores que dizem que é uma metáfora, mas eu não vejo como uma metáfora. É mais um dito popular mesmo, tá? Ele difere da parlenda, tá? Para Porque mim, ele é antes da sua aula, o provérbio era só bíblico. Eu não conhecia outro tipo de provérbio, entendeu? Eu não sabia que era um ditado popular. Para mim, provérbio era só bíblico. Viu como é? A gente aprende? Né? Olha, eu fui estudar provérbios já faz tempo, porque eu fiz um trabalho na escola de provérbios. Tá? E bem isso que você está colocando, muitos pais, nós tínhamos nas escolas, né, as feiras, né, e muitos pais vieram me questionar, professora, não é só bíblico? Eu falei, não, tá? Eu amo estudar provérbio. Ô, professora, deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha. Pois não, pode fazer. A questão dos provérbios que a Bíblia aí, que a Amanda está trazendo para a gente, qual que é a diferença de salmo e de provérbio? Ou seja, os salmos também são provérbios ou não? Não. Olha, os salmos, eu acho que eles entram mais em conto. Eles estão mais para conto. Mas mas eu vou perguntar. Eu vou pesquisar isso, tá? Mas para mim eles estão mais para conto. A Bíblia em si, ela é vista mais como um livro de contos. Mas tem o Provérbios, que é um capítulo da Bíblia, aliás, é um livro da Bíblia, né? Daí tem os provérbios. O que eu entendo de provérbio bíblico, ele é como se fosse uma receitinha para você seguir, assim, para ser um bom cristão. Tipo, uma mulher edifica sua casa, sabe? Isso. Ah, tá. Esse é o livro. E os Salmos, ele é como se fosse uma historinha contada, assim. Isso. Ele tem bem isso. Para mim, quando eu estava estudando os contos, eu vi lá que o Salmo, ele é um conto, ele é considerado mais um conto. Tá? A Bíblia em si, tirando a questão dos provérbios, ela é vista como... quando você estuda os contos, a Bíblia é trazida como um exemplo de contos. Tá? Ok? Mas eu vou até perguntar para o meu irmão, que estuda a Bíblia. Que eu não sou muito estudiosa da Bíblia. Mas provavelmente ele vai trazer uma visão religiosa para mim, né? Daí... Ok, André, respondi? Perfeitamente. Então tá, Amanda ajudou ali, obrigada, né, Amanda? Pessoal, eu vou passar os slides, que na realidade é um livrinho, né? Tem vários livrinhos, gente. Esse aqui eu adoro ele. Ele é muito fofo. Eu gostei dos desenhos também. Isso. Tem uns ali bem preconceituosos, né? Politicamente incorretos. É isso, O pessoal que acha que tudo é bullying já morrem aqui, ó. Brincando com provérbios populares. A Cláudia, né, que ilustrou aí o livro, tá? E aqui tem, né, o autor. Bom, o que são provérbios? Tá? Provérbios são ditos populares, frases, expressões que transmitem aqui conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, tá? Então, antes de Cristo já. Porém, né, nós não temos uma data
Se alguém perguntar assim, tal provérbio nasceu quando? Nós não temos, né, nem autor e nem data, tá? Relacionados a quê? Aspectos universais. Então, você pode estar lá no Japão e falar um dito popular que você fala aqui no Brasil, tá? Provérbios aqui, né? Quem nunca ouviu? A pressa é a inimiga da perfeição. Então, eles fazem sucesso, pois eles possuem o quê? Um sentido lógico. É uma criação anônima, fácil de decorar, de transmitir. Então, principalmente aqui, para os estudantes que têm ou que não estão ainda alfabetizados na totalidade, ou que têm dificuldade da síntese, tá? Aqui é muito bom, né? Muito bom aqui trabalhar com eles, porque são frases curtas, tá? São frases curtas aqui. Então, falam sobre diversos assuntos, a cultura popular, encontramos aqui praticamente todas as situações aqui de vida. Bom, aqui é o livrinho, né? Quem vai ao mar perde o luar. Quem vai ao vento perde o assento. Dá para você trabalhar aqui várias questões. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Essa é boa. Quer dizer, né, pessoa, né, por fora ela mostra ser uma pessoa boa e por dentro, quer dizer, você está chamando ela de mau caráter, né? Mas cada um vai interpretar de um jeito diferente. Quem não tem cabeça para pensar, tem pernas para andar. Pois sonso, chifrada certa. Isso é verdade, né? A gente escuta muitas pessoas falarem, essas pessoas sonsa, em cima do muro. Toma cuidado, que ela vai lá e te dá um puxão de tapete, tá? Essa eu acho engraçada. Passarinho que anda com morcego acaba dormindo de ponta cabeça. Essa, vou te falar bem, é verdade. Até agora eu não entendi direito. Eu sei. Posso explicar, professor? Deve, porque, olha, eu já li e não entendi. É a questão das más companhias, sabe? Quando uma pessoa começa a andar com um grupo, ele vai se influenciar com o grupo. Se esse grupo for os morcegos, no caso, que está fazendo uma apologia ao comportamento fora do padrão, vamos chamar assim, aí significa que o passarinho, que não é daquele padrão, ele vai passar a adotar aquele padrão. Então, é questão basicamente das más companhias. Eu falei, meu Deus, mas olha, obrigada, hein, André, porque o meu tico-teco não funcionou ali. Esse eu não conhecia ainda, sabe? Né? Passarinho que anda com morcego acaba dormindo de ponta cabeça. Isso eu não conhecia. Papagaio come milho, periquito leva fama. Isso é bem, né, comum. O cara vai lá e rouba a ideia, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Que será que essa pessoa quer, né? Cozinheiros demais, caldo estragado, né? Todo mundo se mete. E é verdade, né? Uma vez eu estava na praia com meus irmãos e eles pediram para fazer uma galinhada. Gente, a galinha chegou a derreter. Todo mundo deu palpite. Os 10 deram palpite. Eu falei, pois agora vocês vão comer galinha desfiada. Ficou horrível. Se eu tô cozinhando, eu não deixo ninguém vir falar nada. Se vier falar, eu fico bravo. Sim, né? Meu amado tem 11 irmãos. Quer dizer, agora nós somos em 9, daí para ver como é que fica. Um dia eu peguei a pá e saí correndo atrás deles. Gente, essa galinhada até hoje ficou na história, porque a galinha virou risoto. Porque a galinha não pode desfiar, né? Você faz aquele arroz com o frango bem fritinho, né? Gente, virou um risoto a galinhada.
Alegria do palhaço é ver o circo pegar fogo. Quer dizer, essa aqui eu acho bem sarcástica. Né? Quero ver o povo brigar, né? Quem quer festa, sua-lhe a testa. Essa eu não sei se eu entendi direito. Eu também tenho uma interpretação. Então fale, porque essa também me perdi. Para você conseguir chegar no momento de fazer uma festa, realizar ou comemorar, dá trabalho, tem que fazer alguma coisa antes para você conseguir realizar essa festa. Não é uma festa do nada. Então dá muito trabalho você fazer essa festa. Aí soa a testa. No sentido de trabalhar para chegar lá. Quem nunca comeu melado, quando come se lambuza. Então essa, né? Tá? Aí aqui pode entrar a questão do poder, da pessoa que nunca comeu aquilo, nunca teve nada, né? Entra no poder, né? E daí abusa do poder, enfim. Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Essa daí já é, né? Bem conhecida. Praga de urubu magro não pega em cavalo gordo. Aqui entra a inveja, né, pessoal? Isso aí. Quando um não quer, dois não brigam, né? Isso aí é bem, bem bacana até para trabalhar, né? Com conflitos, trabalhar com dinâmicas de grupo, discussões, né? De desentendimentos. Quem vê a barba do vizinho arder, põe a sua de molho. Eu acho que aqui entra a inveja também, né? Ou não? Ai, professor, eu confesso que quando eu li, eu fiquei na dúvida também, mas quando acontece alguma coisa com o seu vizinho, significa que pode acontecer. Barbas de molho, para mim, se prepara, porque o teu caminho também vai aparecer essa circunstância. Mas eu confesso que essa barba de molho, ela deve ter algum outro sentido figurado que eu também não me toquei. O que significa colocar barba de molho, né? Eu acho que a barba de molho é assim, né? Você ficar quieto, né? Porque pode acontecer contigo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, aquela história, né? Primeiro eu vou comer, primeiro é para mim, né? Professora, desculpa aí, lembrei. Voltar, a barba do vizinho arder, ou seja, exatamente esse sentido. No momento que aconteceu com o seu vizinho, aí você se previne. Você está vendo que alguém se deu mal naquele caminho, daí você não vai se expor àquela circunstância, daí você põe a sua barba de molho. A barba arder, se pegou fogo no vizinho, pode pegar na sua também, né? Então, para que não aconteça, põe as barbas de molho, ou seja, se prepara e de alguma forma, evita aquele mal. Entendi. Obrigada. É isso aí. Farinha pouca, né, meu pirão? Primeiro, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? O outro sofrendo, então, eu tô de boa. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende. Eu conheci uma outra. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, se sacode. E eu conheci a outra. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, se esturrica. Ó, viu? Né? Então, olha só o jogo de palavras que você pode trabalhar em sala de aula com os alunos. Olha que delícia trabalhar isso, pessoal. Quando a barriga tá cheia, toda goiaba tem bicho, né? Já comi, né? Então, agora igual o cara, né? Vai na tua casa, enche a barriga de comida, tá? E daí, né, não quer mais comer nada, né? Já a comida não foi boa. Mas não é só... E tem uma outra interpretação também, professora. Quando você está absolutamente satisfeito, aí aquela comida que vem na sua frente dela não te interessa mais também, né? E também não precisa ser relacionado só com comida, a vida em geral, né? Quem se faz de gordinho é comido pelo lobo. Essa não sei, eu deixei, mas não... Não, quem se faz de cordeiro é comido pelo lobo. Então, isso aí entra a maldade, a inveja,
Aí entra um monte de coisa. Dá para trabalhar muito aqui também, que eu vi lá no texto que não foi colocado, a questão dos valores também. Tá? Cada um sabe onde ele aperta o sapato. Tá? Então, vamos lá. Cadê vocês? Opa. Só um minutinho. Estou querendo voltar lá. Senhor, o que deu aqui? Só um minuto. Agora deu. Pessoal, então, em relação ao material, o provérbio, tá? Era isso. O que vocês acharam? O que vocês têm mais de sugestões? O que vocês pensam em trabalhar a questão do provérbio? Bom, o que vocês acharam? Eu vou falar o que eu vou fazer no meu fórum, tá, professora? Que é basicamente a questão de trabalhar. Quando a gente, por exemplo, quando a gente ouviu as parlendas, né? Abriu um monte de possibilidade. E a mesma coisa acontece agora, na medida que os provérbios podem ser explorados tanto na sua questão temática, quanto na sua questão linguística, quanto na questão da produção de texto do aluno, quanto na questão do debate, quanto na questão da interação entre os alunos, entre o professor e os alunos. Então, quando a gente pega uma coisa para colocar como pedido no fórum, né, para trabalhar aquilo em sala de aula, sempre tem que ter essa visão, pelo menos eu estou aprendendo isso agora, que é usar isso em diversos níveis, seja no nível linguístico, no nível discursivo, no nível interativo, no nível da produção de texto, no nível da interação, da fala, da sumarização. Meu Deus, aí dá para fazer uma série de interatividades, dá para partir para a questão dos jogos, dá para fazer temas para redação, dá para fazer apresentação de jogral. Então, aí começa a se multiplicar. Se você tivesse falado isso antes dessa apresentação, eu ia ficar olhando para cima, falei, sei lá o que vai se fazer com provérbios, né? Mas quando a gente passa a ter essa capacidade de perceber que o tema ele tem vários níveis, aí a gente pode aprofundar, escolher um desses níveis e até mesmo descobrir o que a turma gosta mais, né? Fazer uma enquete, descobrir, falar, fazer com que os alunos falem o que eles pensam a respeito do tema. Então, acho que essas discussões são muito produtivas e ajudam o aluno a fazer uma contextualização maior. E aí, tendo essa participação do aluno, eles vão querer se envolver mais no tema, querer aprofundar um pouquinho mais, e tenho certeza que o objetivo vai ser alcançado no final da sessão. E uma coisa, né, que eu vou trazer para vocês, eu vou trabalhar com adivinhas, né? Então, tem vários, né? Nós temos várias possibilidades de você trabalhar. E, lógico, uma vez eu trabalho muito com história em quadrinhos. E eu trabalhava literatura numa escola lá no... Ai, meu Deus. Eu já vou lembrar. Lá na Vila Auer, tá? E eu, super empolgada, entrei numa sala de quarto ano, a aula foi maravilhosa, de história em quadrinho, me deixaram quase louca. A outra professora chegou para dar aula, ficou até brava, porque eles queriam continuar, eles não queriam a outra aula da professora, e daí até criou um estresse, assim, ela achou que era eu, mas não era eu, eles não... Eu dizia, gente, deixa eu recolher o material e tal. E fui para outra sala, ninguém nem deu bola para as histórias em quadrinho. Eu murchei, né? Sabe quando a professora murcha? Então, é isso que eu falo, tá? Vai depender. Ai, ui, professora, história em quadrinho? Ui, né? Começa aquela... Fui, né, eles falam, fui, faz aquelas caretas, né? Então... Por isso que é bom sempre ter um plano B, né, professora? Porque por isso é uma coisa possível de acontecer, né? Às vezes a gente está com uma empolgação, achando que todo mundo vai se apaixonar por aquilo, aí é um balde de água fria, mas balde de água fria também existe plano B, né? Tem. Então, né, por isso que essa disciplina,
Eu tenho acompanhado lá os outros professores, né, que têm trabalhado mais, né, a literatura, os textos literários e tal, mas a proposta dessa disciplina é eu trazer os estilos textuais, né, e argumentar para que vocês possam trabalhar em sala de aula, tá? Pessoal, mais alguém quer comentar? Rafael. Fala, Rafael. Senão eu vou contar para tua mãe. Eu não tenho o número dela. Hoje é o Rafael que tá no pé. Fala, amor. Eu estava pensando, e eu acho que é uma forma interessante de trabalhar, porque muitos desses provérbios a gente já ouviu pelo menos uma vez na vida, ou a gente conhece alguém que sabe o significado. Então eu estava pensando que uma forma interessante de trabalhar seria pedir que os alunos, digo assim, durante a semana ou de uma aula para outra, assim, eles fizessem uma pesquisa, cada um sobre um, para apresentar sobre o provérbio e explicar o que ele significa e tentar buscar da onde que ele surgiu, uma coisa assim. Fazer um trabalho mais de iniciativa deles do que de explicar. Muito bem. A dona Amanda. Amanda, vai falar, Amanda? Oi, professora. Daí, o que você pensa, minha querida? Eu acho que a sabedoria dos provérbios, eu que sou cristã, né? Isso, eu cresci também sou. Né? Então, a sabedoria dos provérbios, ela é, não sei se dá para dizer milenar, assim, mas ela é antiga já, né? Muito, se você ela é anticristo, antes de Cristo. Uhum. Se você for começar a estudar, você vê que tem muita coisa que tem muito sentido nelas, assim. Eu gosto bastante. Uhum. Muito bem. Pessoal, então, mais alguma questão? Eu vou parar a gravação aqui para sair o vídeo, tá? Para depois eu salvar lá no